Yesterday at 10 a.m., Tammy went into the hospital. She has pneumonia and she can't breathe. I set up a GoFundMe account. If y'all can donate a penny, nickel, dime, I'll be so happy. Eu acho difícil alguém assistir a esse vídeo e não se comover ou pelo menos sentir um pouquinho de empatia. Então é razoável assumir que a pessoa que gravou esse vídeo conseguiu uma quantia considerável de dinheiro para a irmã. Mas e se eu te falar que isso é a pontinha do iceberg de uma montanha de mentiras com o único objetivo de gerar mais views e mais dinheiro? As irmãs Amy e Tammy estão no YouTube há bastante tempo e durante esse período elas se envolveram em diversas polêmicas, incluindo acusação de maus tratos aos animais, roubo, mordidas não autorizadas e uma vaquinha para um falso funeral. Mas para saber como tudo isso aconteceu e no que deu, fica comigo até o final. Oi, Dear Homes! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias polêmicas. Eu sou a JBB e ao que parece, em alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei sua sommelier de tretas. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba e vai deixar o meu coração todo felizinho. O caso de hoje envolve muitas coisas pesadas, tanto por parte dos criadores de conteúdo, quanto por parte do público. Porque, como vocês sabem, a internet pode ser um lugar maravilhoso, mas às vezes nem tanto. Então, sem mais delongas, vamos ao caso. Amy Slayton e Tammy Slayton são duas irmãs que juntas somavam mais de 1000 libras, 453 quilos. Elas nasceram no Indiana, mas se mudaram para o Kentucky com a mãe, ainda pequenas. A infância delas foi bem complicada, marcada pela pobreza, e a mãe delas tinha que trabalhar em múltiplos empregos apenas para manter um teto sobre a cabeça delas. Então, geralmente, quem cuidava delas era a avó, que infelizmente faleceu quando elas tinham respectivamente 10 e 11 anos. E depois dessa perda horrível, as irmãs tiveram que se cuidar por conta própria. Então, em geral, elas comiam pizza congelada, macarrão instantâneo ou outras comidas baratas que desse para esquentar no micro-ondas. E a partir desse ponto, comida virou uma válvula de escape e uma forma de lidar com as emoções. E assim a vida seguiu. Até que em 2011 elas iniciaram sua jornada no YouTube, criando vídeos que se assimilavam muito aos antigos vloggers. Na verdade, os vídeos delas lembravam bastante os vídeos do início do YouTube. Pessoas reais, não muito exageradas, que simplesmente ligavam as câmeras e conversavam com o público. Someone say, hey, I'm fat, but don't you call me fat. Why would I want you to call me fat if we're trying to be in a relationship? Come on now, use your brain. Não tinham transições sensacionais, edições extraordinárias ou sequer thumbnails chamativas. Mas ao contrário do que vocês possam imaginar, foi exatamente isso que as tornou populares, pois as pessoas sentiram uma certa liberdade em ver pessoas reais sendo elas mesmas em frente das câmeras. Abre aspas. Amo quando uma garota não tem medo de ser ela mesma. Eu te aplaudo por isso. E no início do canal, elas não tinham conteúdo específico. Elas postavam tutoriais de maquiagem. All this ugly will be gone away. Vídeos delas comendo ou conversando. Hey y'all, it's Amy right here. E challenges. And we got some tricks and treat. And then we got this wheel that says trick or treat. And we're gonna spin it like that. And whatever it lands on is what we get. E foi um desses challenges, o Chubby Bunny Challenge, que viralizou nesse YouTube de meu Deus e as tornou conhecidas. O vídeo foi gravado 7 anos atrás e consiste nelas basicamente enfiando marshmallows na boca e falando a frase Chubby Bunny até não caber mais nenhum marshmallow.
How's mine? Atualmente esse vídeo tem mais de 2,5 milhões de views e pelo que eu entendi ele é um desafio até que popular, visto que a própria Ariana Grande e a Janet McCurdy também o fizeram. E claro, esse desafio chegou ao Brasil e nos proporcionou cenas maravilhosas como essa daqui. Gente, hoje a gente tá com um desafio muito legal, que eu tenho um pouco de medo, porque a última vez que eu fiz isso, eu vomitei. Eu trouxe até um lixo, porque eu tava tipo, eu não vou vomitar dessa vez. Sério, eu acho que eu nunca vou entender esses desafios com desperdício deliberado de comida. Mas esse vídeo não é sobre isso, então voltando às irmãs Amy e Tammy, elas ficaram relativamente famosas depois desse challenge que eu mencionei e elas continuaram postando vídeos, sendo que um dos mais bem-sucedidos aconteceu em abril de 2016, com mais de 7,5 milhões de visualizações, quando a Amy resolveu fazer um tutorial de maquiagem onde ela maquiava apenas metade do rosto, mostrando a diferença do lado com e sem maquiagem, denotando o poder que a maquiagem tem. Só que assim, como vocês provavelmente sabem, geralmente aquilo que torna alguém famoso no YouTube é a mesma coisa que fará com que essa pessoa se torne alvo de críticas. Então com essa nova fama vieram as críticas, o bullying, a gordofobia e comentários de ódios como os que ela leu nesse vídeo e como esses daqui. Eu saúdo esse canal por não desabilitar os comentários. Isso requer coragem. Eu genuinamente não sabia que era possível para o corpo humano acumular tecido adiposo na testa. E sempre que eu acordo pensando, hoje eu não estou a fim de fazer exercício, basta eu pensar nesse vídeo para ter a motivação que eu preciso. Só que, claro, elas tinham os fãs de verdade. O pessoal que de fato gostava dos conteúdos produzidos por elas e torciam por elas. Isto é, até que vieram as polêmicas e até mesmo os fãs mais dedicados se voltaram contra elas. Mas antes da gente ir para as duas grandes polêmicas, vamos falar das polêmicas menores, pra gente já ir se familiarizando. No ano X de um mês Y, a Amy saiu com um rapaz autista de 19 anos com quem ela já havia conversado. Eles foram para um bar, beberam um pouco, trocaram uma ideia e resolveram ir para um hotel. De acordo com a Amy, esse rapaz era declaradamente virgem e ela estava disposta a mudar essa classificação aquela noite. Contudo, ela começou a distribuir chupões nele e ele não gostou. Ele pediu para que ela parasse de mordê-lo e, ao invés de fazer o solicitado, fosse ou não mordida, porque consenso, ela resolveu mordê-lo de verdade. Ele então desistiu da noite e voltou para casa. Y'all know that I had the worst night ever Friday, and it was a horrible night. It started off good. We met each other. Well, it wasn't the first time we met. Don't think that. I'm not that type of person. And then we went to a hotel room. And I finally got up and started loving on him. I was trying to give him a hickey because he was a virgin and he never had a hickey before. So I was giving him a hickey and he was like, "Quit biting me," and I'm like, "I'm not biting you." And he was like, "Yeah, you are." So I bit it. Nesse ponto, essa história já tem um monte de red flags e um toque de abuso, mas ainda não é uma treta, então é claro que vai piorar. Quando esse rapaz chegou em casa, ele fez um post no Facebook dizendo que ele havia saído com uma mulher maluca e tal. Quando a Amy viu isso, ela não gostou nadinha e, além de comentar que ele tinha um pipi pequeno nesse post, ela resolveu fazer um vídeo resposta. E quando a maioria das pessoas ficou do lado dele, ela simplesmente foi lá e tomou o número de celular dele público. Outra mini treta aconteceu quando a Tammy começou a receber um auxílio do governo para pessoas deficientes devido ao peso dela e os problemas de saúde que ela adquiriu por conta disso. E no meio desse contexto, ela criou uma loja virtual com produtos personalizados. Mas a forma de pagamento era por doação. As pessoas tinham que doar $35 se elas quisessem uma camiseta e $50 se elas quisessem um moletom com capuz. Era basicamente um doa aí e confia que o seu produto vai chegar, sem nenhuma prova da compra nem nada.
E é claro que as pessoas não confiaram. E muitas desconfiaram que isso era uma forma de tentar driblar os impostos e burlar o sistema governamental para que a Temi não perdesse o auxílio do governo. E a coisa ficou pior quando alguns artistas acusaram a Temi de ter usado os desenhos deles sem permissão ou atribuição de créditos. E a coisa tomou uma proporção tão grande que o TikTok da Temi, com mais de 1 milhão de seguidores, que era utilizado principalmente para divulgar as mercadorias dela, acabou sendo banido. E a última mini treta aconteceu antes mesmo do canal ser criado, em 2010, quando a Amy tinha 23 anos e a vida dela não estava indo do jeito que ela achou que estaria. Ela havia acabado de pedir demissão no serviço e estava levemente deprimida quando ela entrou no Walmart e viu um livro que ela já queria há algum tempo. E por algum motivo ela achou que seria uma boa ideia pegar o livro sem pagar. E bom, era o Walmart, não o mercadinho da tia Zumira. Então é claro que tinham câmeras e vários funcionários, de modo que as pessoas viram e um funcionário se aproximou dela e perguntou se ela havia pegado algo, no que ela negou veementemente e até ofereceu a bolsa dela para o funcionário olhar se ele estivesse duvidando dela. Como o atendente já sabia o que ela havia feito, ele realmente olhou dentro da bolsa dela e encontrou o livro. Nisso ele deu outra chance para ele falar a verdade, perguntando se ela havia pago pelo livro. E ao invés de contar logo a história toda, ela resolveu inventar que ela havia pago pelo livro em outra loja. E nesse momento o atendente a levou até onde ficavam as câmeras e mostrou ela furtando o livro. E ele disse que como ela optou por mentir, que ele iria chamar a polícia. A polícia a levou para a delegacia e ela ficou presa lá por 2 horas até a mãe dela ir buscá-la. E 1 mês depois, ela foi condenada a pagar uma multa de $400, enquanto o livro custava apenas $8. Mas claro, o problema não é o valor do item, e sim o fato dela tê-lo pego sem pagar. Ademais, ela foi proibida de entrar em qualquer loja do Walmart por 2 anos. E ela disse que isso foi muito difícil para ela, porque o Walmart era uma das únicas grandes lojas que tinham lá na cidade dela. E quando ela gravou o vídeo contando essa história, ela disse que se arrepende muito de ter feito isso e que esse fato irá marcá-la para o resto da vida. There was a question between me and Tammy, like, who's most likely to get arrested? And I said me, because I already have been arrested. But I always learn from my mistakes, and this was a big mistake, and I've never done it again, and I never will do it again. E agora a primeira grande polêmica que aconteceu em 2016, quando a Amy deixou um pastor alemão que ela havia adotado dentro de um trailer sozinho durante o verão, e quando ela voltou ele havia fugido para a floresta. Sendo que quando ela foi persegui-lo para trazê-lo de volta, ele a atacou e a mordeu profundamente em mais de um lugar. A Amy gravou um vídeo contando exatamente essa história, mas isso não desceu bem nos ouvidos dos telespectadores, pois para eles isso era um sinal claro de maus tratos aos animais, pois ela havia deixado um cachorro sozinho dentro de um trailer num calor digno do Piauí. E ela até gravou um vídeo resposta dizendo que ele havia ficado sozinho, mas que no trailer tinha ar-condicionado, comida e água. The dog was in my camper, but there was air conditioner, there was fans, he had cold water to drink, the camper was freezing. Isso até apaziguou alguns telespectadores, mas não todos. E essa situação só piorou quando o cachorro foi abatido por injeção letal devido ao ataque, pois muitas pessoas falaram que a Amy incitou esse fim ao publicar vídeos e fotos sobre isso, além de possivelmente ela mesma ter provocado o ataque. A Amy novamente se defendeu em vídeo dizendo que ela jamais machucaria nenhum animal propositalmente. I would never, ever hit a dog. And I spent $1,000 for Momo getting her surgery for her cancer before she passed away. So I take good care of my dogs. I take them to the vets. I feed them. You know,
We love animals. E a gente nunca vai saber o que realmente motivou esse ataque, mas na minha humilde opinião, quando você adota um animal que na maioria das vezes já tem um passado trágico e difícil, a responsabilidade emocional que você deve ter para com ele é ainda maior. E essa não foi a última vez que ela foi acusada de maus tratos aos animais, pois em 2019, em um vídeo já deletado, a Tammy relatou uma vez em que ela e o Mike, marido da Amy, foram até um arcade para comemorar o aniversário da Amy e ela levou a Little Beach, que é a cachorrinha delas. Só que chegando no arcade, eles viram que lá não permitia a entrada de animais. Então a Amy deixou a Little Beach dentro do carro, sem ar-condicionado, água ou comida, num calor terrível por horas. Tipo, meu Deus, gente, meu Deus. Mas continuando, a Tammy disse que até levou água gelada para a Little Beach porque ela ficou com dó da cachorrinha, mas que a Amy não fez nada por ela. Sendo honesto, isso diz um bocado sobre todo mundo, porque 3 pessoas estavam lá e nenhuma se opôs a deixar um cachorro numa condição longe da adequada, numa condição que poderia potencialmente ter levado a Little Beach à morte. Então, né? E o fato delas terem postado isso no YouTube como se estivesse tudo ok e só ter retirado o vídeo depois de receber inúmeras críticas talvez me assuste ainda mais. Só dizendo. E elas ainda tentaram negar tudo depois que o vídeo foi deletado, mas sabe como é, né? Internet não é terra de ninguém não. E uma vez postado, sempre vai ter alguém que salvou ou tirou o print. Então vai ter proof. I feel bad for a little bit because she sat outside in a hot car while we were having fun. But I did, while we were at getting something to eat, I did get a little bit some ice water. So I thought about it, at least. Amy said I was going to give her some water. Mas voltemos para 2015, porque foi nesse ano que um esquema ou golpe, como vocês preferirem chamar, chamou a atenção de toda a internet, sendo provavelmente o maior escândalo envolvendo as 2 irmãs até hoje. Tudo começou com um vídeo da Amy chorando, dizendo que a Tammy havia sido internada com pneumonia e que ela não estava conseguindo respirar. Yesterday, at 10 a.m., Tammy went into the hospital. She has pneumonia and she can't breathe. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foi uma vaquinha online que ela criou para o funeral da Tammy. Pois é, a irmã dela ainda nem havia morrido e ela já estava preocupada com o caixão. She is on a medical card. The medical cards will not cover all of the bills. So this GoFundMe account will be for Tammy's funeral if she dies. So please find it in your heart to donate. E ela disse que qualquer valor doado a deixaria muito feliz. If y'all can donate a penny, nickel, dime, I'll be so happy. Além disso, ela disse, abre aspas, com a Tammy sendo tão grande, o caixão dela vai custar mais caro, pois eles vão ter que fazê-lo 3 vezes maior. E eu sei que a Tammy tem um plano de saúde, mas ele não vai cobrir todas as despesas. Na verdade, o nosso dinheiro está sendo todo gasto só para ela conseguir passar por essa. Então essa vaquinha vai ser para o caso da Tammy falecer. Ela ainda não morreu, então orem para que ela fique melhor. Tammy being so big, if something does happen, her coffin is gonna cost them more because they have to triple the size of the coffin. E até aí, ok. Eu não vou dizer que eu acho normal alguém criar uma vaquinha para um funeral com a pessoa ainda vive com a esperança de que ela sobreviva, mas cada um com a sua cultura e mentalidade própria. O real problema veio quando poucos dias depois dessa postagem, a Amy e a Tammy gravaram um vídeo juntas e a Tammy estava plena, maravilhosa, bem longe da aparência que se esperaria de alguém que estava tão próxima da morte poucas horas antes.
Mas não para por aí, porque quando os fãs começaram a questionar o que havia sido feito do dinheiro arrecadado na vaquinha, visto que a Temi estava vivíssima, elas disseram que elas haviam doado o dinheiro para a mãe delas pagar algumas contas. E o pessoal que doou ficou tipo, oi? Quê? Como assim, querida? Você disse que se a Temi não morresse, que esse dinheiro seria utilizado para as despesas médicas e agora você está dizendo que doou para a sua mãe? Não, nananina não, isso não tá certo não. E foi chuva de comentários negativos e gente reclamando. Então a Amy gravou um vídeo dizendo que devolveria o dinheiro para todo mundo que havia doado. E como vocês devem imaginar, essa galera nunca mais nem viu a cor desse dinheiro. Mas se vocês acham que isso parou por aí, vocês estão equivocadíssimos, pois algumas pessoas precisam de óleo de peroba para passar na cara, de tão cara de pau que elas são. Porque mesmo com esse fuzuê todo, a Amy ainda teve a capacidade de gravar um vídeo arrogante. I didn't scam anybody because in the video, it clearly states that if Temi pulls through, I was going to use the money for bills. We have rent, we have lights, we have gas, we have water, bills. Mas não, ainda não parou por aí, porque uma segunda vaquinha foi criada. Dessa vez sabe pra quê? Pra Bonita comprar um computador novinho. Mas eu acho que o computador deveria ser da NASA, porque a meta da vaquinha era $10.000. Ai, ai, óleo de peroba. E, obviamente, nós não fomos os únicos a achar esse estranho, levemente fraudulento até, e uma nova onda de comentários negativos surgiu nesse vídeo, até que a vaquinha fosse retirada e a Amy se sentisse na obrigação de justificar como ela de fato gastaria esse dinheiro. Ela disse que novamente esse valor seria gasto com despesas e que na verdade o valor não era $10.000, e sim $1.000, que ela apenas havia colocado um zero a mais acidentalmente. Eu não faço a menor ideia se isso era verdade ou não, mas a justificativa foi dada. E no meio do cancelamento da Amy, a Temi resolveu se pronunciar em um vídeo adicionando mais lenha à fogueira, pois ela disse que não sabia de nenhuma das vaquinhas e que ela estava muito chateada com isso. People have been asking me about the scams, and I woke up and I couldn't breathe. Bad. Like, I really couldn't breathe. I went to the hospital in an ambulance. And when I found out Amy did the whole GoFundMe thing, believe me, I was mad. Like, pissed. Because, for one, I knew I wasn't gonna die. I knew it in my heart. E isso meio que dividiu um pouco os fãs, pois muitas pessoas acharam que ela estava falando a verdade, outras nem tanto. De modo que o hate se concentrou principalmente na Amy, mas não se ateve a ela. E no meio desse escândalo todo, eu acho que as irmãs seguiram a linha do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque elas continuaram postando vídeos no YouTube e ganhando seguidores. E em 2020 essa persistência foi muito frutífera, visto que após vários fãs escreverem para o canal TLC, as irmãs Amy e Temi ganharam seu próprio programa, 1000 LB Sisters, visto que juntas elas somavam mais de 453 quilos, 1000 libras. E o intuito do programa era mostrar o dia a dia das irmãs, sendo que a primeira temporada foi focada na perda de peso delas, para que elas pudessem ser aprovadas para uma cirurgia bariátrica. E spoiler para todo mundo que não assistiu: a Amy consegue, enquanto a Temi não. E na minha humilde opinião, isso provavelmente aconteceu porque a Amy tinha um objetivo em mente: ter um filho, algo que o peso dela estava impossibilitando, enquanto a Temi só estava gravando para um programa. E a primeira temporada fez tanto sucesso que teve uma segunda temporada, sendo que essa cobriu a gravidez da Amy, o ganho de peso da Temi, que justamente por ter ficado mais pesada, passou a precisar de um andador, de uma cadeira de rodas e de pessoas para cuidarem dela. Além da jornada de perda de peso do irmão delas, o Chris, que
que também foi classificado como bem acima de um peso saudável. E essa série mostrou um outro lado das irmãs, um lado mais sério, um lado mais humano, e isso fez com que as pessoas as vissem sob outra ótica. Tanto é que a Amy passou a ser bastante elogiada, pois ela estava atingindo os objetivos dela, enquanto a Tammy passou a ser duramente criticada, pois ela passou a ser vista como uma pessoa pessimista que não tinha o controle da própria vida. E eu sei que a gente tende a julgar, mas a verdade é que é incrivelmente difícil perder peso. E no caso delas, quebrar um padrão de anos deve ser especialmente complicado. E agora, tentando ser um pouquinho empática, talvez o pessimismo da Tammy venha do fato de que ela e a irmã sempre tiveram um peso em comum e elas começaram a jornada juntas, mas só a Amy conseguiu atingir os objetivos. Então talvez ela tenha se sentido deixada de lado e por isso ela adquiriu essa perspectiva mais pessimista. Aliás, algumas pessoas teorizam que é possível que a Tammy também tenha um desejo secreto de ser mãe e que talvez isso a tenha deixado mais ressentida ainda. Oh my God, I'm speechless. I'm so happy. Thank you, Miss Katie. Thank you so much. E pra quem se interessou pela série, o Chelsea já renovou a terceira temporada, que deve sair ainda esse ano. Eu não tenho certeza de quais aspectos da vida das irmãs ela vai cobrir, mas a Amy está grávida de novo e a Tammy está chegando num ponto onde o seu peso pode ser fatal. Ela inclusive já está tendo que usar um tubo para respiração e mesmo com esse tubo ela foi vista fumando. What kind of drink we got? You gonna make me one? We can make some screwdrivers, margaritas, we got moonshine. Ooh, I want that. I'd rather be drinking, vaping. Depois disso, ela parou de respirar, foi colocada em um coma induzido, teve que fazer uma traqueostomia e quando ela acordou, ela foi viver em uma clínica numa espécie de intervenção. Mas, pelo menos, parece que ela está melhorando. Pra ser honesta, eu não sei dizer quando assistir alguém lentamente se matando virou entretenimento, mas em algum ponto da história isso definitivamente aconteceu, porque a quantidade de programas voltados para pessoas com obesidade mórbida é gigantesca, e se isso não estivesse vendendo, eles não fariam outros programas semelhantes. E assim, não é que esse tipo de programa seja ruim, é só que pra mim isso seria aceitável se o objetivo do programa fosse ajudar essas pessoas a adquirir uma vida melhor e mais saudável, o que a gente sabe que nem sempre acontece, ou melhor, na maioria das vezes não acontece. Ah, mas essa crítica que você está fazendo não é gordofobia? Talvez eles façam isso pela representatividade. Bom, gordofobia é a aversão à gordura e a pessoas acima do peso, fazendo com que estas se sintam inferiores das outras, algo que eu não fiz, nem vou fazer. Mas sabe o que me parece humilhante? Mostrar pessoas não conseguindo se levantar da própria cama, precisando de ajuda para se limpar, vestindo a mesma roupa poída dia após dia porque nenhuma outra lhe cabe e sendo literalmente humilhada na rua por ser obesa. I feel like a complete failure. Oh God. Why did I even come today? Why did I put myself out here? Oh God. Oh God. That's horrible. That's the most embarrassing thing in the world. Mas o que eu sei de entretenimento, né? E para fechar o vídeo, eu mantenho a minha opinião de que, no geral, aquilo que o torna famoso será o mesmo que o fará se tornar alvo de críticas. Contudo, parece que algumas pessoas deliberadamente protagonizam ações que elas sabem que trarão consequências negativas. E quando essas pessoas protagonizam ações passíveis de críticas, elas devem estar preparadas para receber críticas. Todavia, o hate, o tal do ódio gratuito, do cancelamento, isso não faz bem pra ninguém. Nem pra quem está cancelando, nem pra quem é cancelado. A gente deve esperar que as pessoas aprendam com os erros. E é isso que eu espero que as irmãs Slayton tenham feito.
por mais condenáveis que tenham sido as ações delas. É isso, Little Homes, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me interessei por essa história principalmente porque ela mostra que nem tudo é preto no branco. As irmãs erraram sim, elas tiveram ações condenáveis, coisas que não podem ser simplesmente justificadas. Contudo, o público também errou, porque mesmo antes delas se meterem em qualquer polêmica, elas já recebiam hate e já sofriam bullying pela aparência delas. Algo que todo mundo sabe, nem que seja no fundo do coraçãozinho trevoso, que nunca é fácil de receber. Então eu espero que esse caso sirva para pelo menos trazer um cadinho de reflexão. E se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um joinha para eu saber e se inscrevam no canal para não perder nada. Se cuidem e até a próxima!